Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Hoje no nosso programa vamos conhecer um novo livro da professora Ana Maria Gomes de Almeida, que trata da relação entre a leitura e a escola. E no segundo bloco vamos conversar com Renato Guimarães, que vai contar pra gente sobre entrevistas de emprego e dicas de marketing pessoal para você arrasar na sua nova profissão. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E agora vamos conversar com a professora Ana Maria Gomes de Almeida, que é também diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Unifeso e que está lançando o seu novo livro, Discurso sobre Leitura entre Professores. Professora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Professora, conta pra gente como que surgiu a ideia desse livro. Bom, no início deste ano, eu completei 40 anos de magistério e 40 anos de Teresópolis. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu gostaria de ter junto comigo todas essas pessoas que passaram pela minha vida profissional e pessoal durante esses 40 anos. Mas é lógico que isso é impossível, né? E aí aquilo ficou me acompanhando. Aí eu falei assim, eu já sei. Eu vou transformar a minha tese de doutorado em livro. E vou fazer o lançamento desse livro. Por quê? Porque as pessoas entrevistadas, muitas delas foram meus alunos, minhas alunas, né? E o que eu fiz, o trabalho que eu fiz da pesquisa, foi aqui em Teresópolis. Então, a relação com Teresópolis, ela tá muito clara ali no livro, né? Então, foi a forma que eu encontrei de fazer, de comemorar esses 40 anos. Mas esse livro ele é mais especificamente dirigido a professores, a pessoas que trabalham especificamente dentro do ramo da educação, ou ele é um livro assim também que pode interessar o público em geral? Olha, é claro que o público-alvo maior são as pessoas que lidam com a educação, mas não só. Primeiro que eu procurei ter uma linguagem tranquila, fluida, né? Segundo que o assunto, leitura, diz respeito, eu entendo, a todos, né? E uma pessoa que não é da área da educação, já leu o livro e disse que gostou. E quando eu ouvi isso... da área das artes, né? Da área das artes, né? Então, quando eu ouvi isso dessa pessoa, eu falei, nossa, então realmente essa ideia de que não diz respeito somente à área da educação, ela é válida, né? Mas é isso, o objetivo maior está com as pessoas que lidam com a educação, mas a educação num sentido amplo, né? Num sentido lato, porque a gente está falando de leitura. E como que você reuniu as informações que deram origem a esse trabalho de análise e de pesquisa, né? Que chega a ser quase um meta-livro, né? Que é um livro falando sobre leitura, né? Veja bem, foi algo bastante interessante, né? Aquele ir e vir da pesquisa e com todas as dificuldades que isso significa, né? Quando as pessoas veem o produto, imaginam assim, isso foi muito fácil, mas não é. Primeiro eu tinha pensado assim, bom,
Não, primeiro eu preciso explicar que eu parti de uma premissa. Qual foi a premissa? Que todo professor é professor de leitura. Não importa. Independente da disciplina que ele leciona. Independente do componente curricular, ele é professor de leitura. Então, essa foi a minha premissa. Depois, eu fiquei pensando com que professores eu iria trabalhar nesse processo da pesquisa. E aí, escolhi professores do 6º ano, porque é aquela fase limiar, né? E professores de escola pública, também fazia questão, porque eu sou uma professora de escola pública, né? Me identifico com os meus colegas da escola pública. E eu escolhi, então, 2 escolas aqui de Teresópolis, municipais, portanto, e o critério que eu estabeleci para a escolha foi, em uma das escolas, aquela em que, na Prova Brasil, foi apontado com um desempenho melhor em português e em matemática. E a outra eu escolhi por sua proximidade geográfica com a primeira, mas uma escola que também se destacou na Prova Brasil. E aí eu tive muitas idas e vindas, porque de início a minha ideia era fazer um trabalho, uma pesquisação. E eu iria trabalhar com vários professores que se tinham voluntariado para trabalhar comigo. Só que, como tudo na vida, houve uma mudança. Mudou a secretária de Educação, houve uma reestruturação na Secretaria de Educação e mesmo em relação a esses professores, e eu tive que retroceder e pensar no que fazer. Então, foi quando eu optei por esse critério, né, de 2 escolas, e eu fiquei pensando também, a metodologia utilizada por mim precisaria ser uma metodologia que tivesse a ver com todo o referencial teórico com que eu trabalhava, e referencial teórico esse em que eu acredito muito, né? Um filósofo da linguagem chamado Mikhail Bakhtin, um educador brasileiro que tem alguma confluência com as ideias do Bakhtin, que é o Paulo Freire, e outros teóricos de leitura. E eu fiquei pensando, qual é a metodologia que eu posso usar para que eu não fuja desses 2 teóricos e que eu não deixe de ser eu mesma, porque também tem isso, né? E aí a minha opção foi fazer primeiro entrevista coletiva, então eram 19 professores, todos voluntários. Eu fui muito bem recebida, tanto na Secretaria Municipal de Educação, todas as vezes que eu fui lá, quanto nas 2 escolas. E esse grupo de professores eu dividi em 4 subgrupos. Fiz, portanto, num primeiro momento, 4 entrevistas coletivas, em que eu queria saber qual o sentido que eles atribuíam à leitura na escola, em que eu queria saber como eles lidavam com a leitura e também como eles viam as políticas públicas para a área da leitura e como tinha sido a formação inicial e continuada deles
principalmente na área da leitura. Então, esse foi um primeiro momento, tá? Eram professores de diferentes componentes curriculares, para ser coerente com a minha premissa. Num segundo momento, eu fui fazer entrevistas individuais, deu um trabalho enorme. Porque com essa quantidade de participantes, né, depois fazer toda essa análise. Isso, né? Mas foi muito gratificante. E aí eu queria saber deles como leitores. Como tinha sido a iniciação na leitura? Que lembranças eles tinham em relação à leitura no primeiro segmento? Que lembranças eles tinham no segundo segmento? No ensino médio? No seu tempo de graduação? E o que eles faziam, né, em relação à formação continuada e se eles liam por lazer. Depois, então, não satisfeita, eu resolvi compilar tudo o que eu tinha conseguido, que esses professores tinham me dito, com a minha visão, né? E eu fiz o que eu chamei de fórum. O que foi isso? Eu reuni esses professores, aí foi um número menor, porque nem todos puderam, e eu apresentei para eles a análise que eu tinha feito, para eles me dizerem, me reconheço aí? Não me reconheço. E também para validar, né, todo o processo de pesquisa que você trabalhou, né? E aí, nesse momento, foi muito interessante, porque eu percebi como eles tinham modificado a visão deles em relação à leitura, né? O início lá, nas entrevistas coletivas em que eu ouvi com muita frequência a internet, por exemplo, a internet é a nossa maior inimiga na sala de aula. E lá no fórum, no final, nós precisamos entender melhor o uso da internet e trazer a internet para ser utilizada, não só a internet, as mídias em geral, para serem utilizadas na sala de aula. Isso, para mim, já valeu tudo. Então, acaba que também foi um momento dos próprios participantes, os professores, também fazerem uma reflexão a respeito das suas práticas, né? Sim, e aí volta sim. A questão da pesquisação, né? Da possibilidade da pesquisa também intervir na realidade, trazer propostas. Isso, e essa é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Eu queria uma metodologia que tivesse uma coerência com o meu referencial teórico. E é isso, né? Para esses teóricos, a linguagem, ela precisa ser dialógica, dialética, né? Ela faz com que, por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu estou sendo interferida pela sua fala, pelo seu discurso, e o meu discurso está interferindo no seu, né? Interferindo no sentido de fazer com que o outro pare para pensar. E você que está nos assistindo também está participando, né, desse diálogo de alguma forma, porque Sem na dúvida. medida em que a gente conversa Isso. aqui, as pessoas que estão aí nos assistindo também estão participando, pensando, refletindo junto com a gente a respeito do tema, né? Isso, é isso mesmo. E professora Ana, na sua opinião, a partir desse trabalho de pesquisa, qual é a maior dificuldade que os professores percebem para poder fazer esse estímulo à leitura, já que, né, a internet vem como uma coisa muito positiva, mas também como tem um fator de muitas vezes distrair o estudante e não de fazer esse trabalho de construção, de agregar conhecimento, né? Olha, eu vejo que existem algumas questões aí. Uma delas diz respeito à formação continuada do professor.
O que acontece em geral? O professor faz a sua graduação, vai para a escola, e são raríssimos os casos em que há um acompanhamento, no sentido do apoio mesmo, não é aquele acompanhamento para punir o professor, ver se ele está escrevendo, preenchendo o diário de classe, por exemplo. Não é isso, né? É aquele acompanhamento pedagógico que dá segurança ao trabalho que ele está desenvolvendo, né? Essa é uma grande questão. Os professores me disseram isso, que na maioria das vezes a formação continuada é feita por palestras. E a palestra, o que acontece? Você convida alguém, as pessoas assistem ao que aquele alguém diz, em geral gostam, né? Porque se identificam, vão embora e depois caem no vazio. Porque se perguntam qual é a relação daquilo com o que eu faço, né? A gente sabe que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela aponta para o seguinte, que a formação continuada deve ser feita no exercício profissional e no local de trabalho do professor. Isso não acontece. Porque ele, na medida também que ele lida com o conhecimento, ele acaba, né, tendo a oportunidade de absorver também, né, parte desse conhecimento, mas precisa ter esse suporte pedagógico. Não só o suporte do cotidiano, mas esse momento do parar e ter a oportunidade de lidar com fundamentações teóricas, de trocar experiências com os colegas, não só da sua área, das diferentes áreas. Isso não existe, né? Pra você ter uma ideia, que eu saiba, a única instituição de educação básica que faz isso é o CESO. Isso há muitos anos. Toda terça-feira, ao final do dia, os professores estão lá para a formação continuada, discutir planejamento, enfim. Bom, então essa é uma questão, né? A outra questão, ainda fazendo referência a essa dificuldade em lidar com as mídias, é que as escolas, muitas escolas, não ainda estão aparelhadas para a utilização das mídias, né? E isso, sem dúvida, gera uma certa dificuldade. O próprio estudante, muitas vezes, não tem acesso, embora a gente ache que, não, internet para todo mundo tem celular. Não é bem assim. E também o que você faz na internet. Às vezes você está ali no jogo, você está ali numa rede social, você está conversando com alguém pelo um aplicativo, mas você não está ali fazendo pesquisa, você não está ali lendo um artigo, um livro. O que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Então, voltamos à história da formação continuada do professor, da formação inicial, que os professores disseram isso para mim também, que na formação inicial deles não são trabalhadas essas questões, né? E a falta de estrutura da escola. E uma outra questão é a falta de políticas públicas voltadas aí, no caso, para a leitura. Porque acaba que fica muito restrito também ao ambiente da própria literatura, né? Os professores de literatura e de língua portuguesa, né? Então, os outros professores parece que têm outras preocupações, né? Como pessoas das exatas, né? Da química, física. Isso, e são todos professores de leitura. São leituras, são gêneros diferenciados, né? Por exemplo,
Em matemática, eles trabalham situações problema. Mas há necessidade de uma leitura, existe uma leitura ali, né? Quando se fala em leitura, as pessoas acham que é ler livro. Não, não é isso, né? E quando você trabalha com arte, por exemplo, você faz uma leitura daquela obra. São leituras, não é? E o professor, ele muitas vezes não para pensar a importância dele nesse processo, né? Existe uma avaliação internacional, que é a do PISA, e infelizmente o Brasil não tem sido lá muito bem sucedido, né? Vou falar da leitura, na área da leitura. E quando a gente vai olhar o resultado da avaliação, a gente vê que mesmo aqueles jovens, porque essa avaliação do PISA é feita com jovens, mesmo aqueles jovens que foram melhor avaliados, ou melhor dizendo, que tiveram resultado melhor, eles tiveram, por exemplo, uma dificuldade muito grande em ler gráficos. Olha, é leitura. É, verdade. Né? Inclusive até também na própria matemática, como você citou, né? Muitos estudantes têm muita dificuldade, por exemplo, com a questão do raciocínio lógico, a questão do enunciado dos problemas, né? Que tem tudo a ver com a forma de ler, de interpretar aquele enunciado, aquele problema, né? É isso. Então, foi outra coisa também que eu consegui nesse contato com os professores perceber, eles me disseram isso claramente, cada componente curricular tem um gênero específico, né? Eu citei, por exemplo, o caso da matemática, das situações problema. E muitas vezes esse professor, ele não se dá conta da importância dele. Então, eu, por exemplo, sou professora de português. Eu ouvi muito nos conselhos de classe, fulano não sabe ler e escrever, e aí olhavam para mim. Ora, eu não era a única responsável pela formação do fulano, éramos todos. Sem contar também a importância da família nesse processo, né? O dever de casa, o acompanhamento. Isso. Agora, veja bem, quando eu falo isso, eu não estou querendo penalizar o professor, não, tá? A gente tem que ter muito claro que não é isso. Há uma série de fatores aí que levam a essa questão. Você acha, por exemplo, que a questão da sobrecarga de trabalho, né? Muitos professores trabalham em 2, 3 escolas. Você acha que essa sobrecarga é um fator preponderante para que os professores tenham essa pouca leitura ou não mantenham esse nível de atualização em termos da leitura? Ou é uma questão mesmo cultural, do hábito do brasileiro? Olha, o professor no nosso país é um trabalhador muito desrespeitado, né? Ele é mal remunerado, de uma forma geral. Ele, por causa disso, tem que estar correndo de um espaço para outro, de uma instituição para outra. Ele não é valorizado socialmente falando. E é claro que ele fica estafado, ele fica desmotivado, porque não é fácil, né? Então, tem essa questão. Tem, sem dúvida, a questão, vou voltar a dizer, da formação inicial dele e a formação continuada.
se na formação inicial, no seu curso de graduação, ele não teve um apoio, os professores disseram para mim, olha, quando a gente lia na nossa graduação, eram fragmentos, não eram textos inteiros na maioria das vezes, né? Não eram livros inteiros na maioria das vezes. E é lógico que o professor, naquele lufa-lufa do seu cotidiano, da sobrevivência, se ele não tem tempo nem para ele mesmo, como é que ele vai dedicar tempo a pensar que ele é um professor de leitura, a pensar em estratégias de mediação de leitura? Ele não tem condições, né? Mas veja bem, os professores me disseram, apesar disso tudo, que um número razoável deles, no seu momento de lazer, lê. Olha, isso é uma boa notícia. Excelente, excelente. Professora, a gente já ultrapassou o nosso tempo. Eu queria te pedir para você mostrar o livro e também dizer, né, para a gente, para contar para quem está aqui nos assistindo, qual vai ser o dia, o horário. O lançamento vai ser no Centro Cultural FESO ProArte, mas qual o dia e horário? O dia vai ser no dia 27 de agosto, é um sábado. O lançamento do livro estará inserido na programação do Centro Cultural FESO ProArte a partir das 19 horas, em que haverá o recital que faz parte da programação habitual do Centro Cultural, de um nível excelente. Nesse caso será o quadro Cervantes, né? Haverá também nesse dia o vernissage do grupo de gravura do próprio Centro Cultural, que são pessoas assim, não só como pessoas, mas como artistas plásticos fantásticos. Enfim. E entrada franca, né? Entrada franca, isso. E eu gostaria muito que quem teve uma influência na minha vida durante esses 40 anos, né, que pudesse ir lá no dia 27 de agosto. E quem ainda não teve, venha conhecer pessoalmente também, né? Que vá para conhecer a professora Ana Maria, conhecer o livro e poder conversar com ela pessoalmente no lançamento. Professora Ana, eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua presença no nosso programa e voltamos já já. Vamos conversar com o professor Renato Guimarães, que vai falar sobre a importância do marketing pessoal na possibilidade de você fazer uma nova entrevista de emprego. Não saia daí, voltamos já já.